Imagine que você está caminhando tranquilamente, num mundo colorido, bonito, suave e buscando conquistar certos objetivos que te levam a um nível superior. Só que aí você se depara com algo e não existe mais nenhum outro caminho para você seguir na sua vida. E então você decide recomeçar e voltar tudo. Mas aí você acaba indo parar em um submundo escuro, misterioso e você tem que continuar a sua caminhada. Porém, não tem mais o que você possa fazer. Hey, aqui é o Chico e hoje eu vou contar pra vocês uma história que causou muita agitação na internet e que fez muita gente ficar investigando e desenvolvendo teorias muito bizarras. Talvez você já tenha ouvido falar desse jogo que tem uma história muito misteriosa, macabra e principalmente trágica. Um game que ninguém nunca viu e principalmente ninguém jogou. E a única forma de termos acesso à gameplay desse jogo é através de um canal do YouTube que postou todos os episódios como se fosse um let's play do game. E é claro que eu estou falando de Petscop. Para os curiosos de plantão que já conhecem a história por trás do Petscop, fica tranquilo que eu não vou falar a mesma coisa que os outros canais aqui do YouTube já fizeram. Eu vou trazer algumas informações que ninguém chegou a comentar na internet, então eu quero saber se você está preparado, porque se você tiver, então vem com o Chico. O primeiro episódio começa com o narrador da gameplay fazendo comentários sobre o jogo para uma pessoa que não sabemos quem é. E ele diz que acabou encontrando esse jogo misterioso e que decidiu gravar uma gameplay para provar que não era mentira que ele achou um jogo novo. E como vocês podem ver, se trata de um jogo para PlayStation 1, ou seja, um jogo muito antigo. Um jogador inicia colocando um nome para salvar o game, eis que surge Paul, o personagem principal dessa história. Ele começa a caminhar com esse bichinho até que ele chega em um portal escrito Gift Plane. O Gift Plane é a sala inicial e, como vocês podem reparar, a caixa de presente é um objeto que está muito relacionado no jogo. Nós podemos encontrá-lo no loading e também nos postes da Gift Plane. O jogo explica que a Gift Plane é um lugar onde você pode encontrar vários jovens animaizinhos de estimação, e o jogo ainda diz que existem 8 casas para serem visitadas e que lá você pode encontrar os seus amiguinhos. Mas como Paul observa, apenas uma casa aparece disponível, o que já nos levanta a nossa primeira dúvida. O que exatamente é esse tal de Gift Plane? Será que é um lugar para os animais de estimações que foram resgatados, ou simplesmente só é um lugar de adoção? O Paul caminha pela parte inicial do jogo, e não tem praticamente nada lá. Sendo muito sincero, é um jogo totalmente inacabado e que só tem uma fase disponível. Então, ele acaba entrando na sala Even Care. O Paul explora todo lugar coletando itens pelo chão e encontra o primeiro animalzinho. Mas dentro da sala do Even Care, não é possível mais seguir adiante. E por conta disso ele decide sair e voltar para a página inicial. Porém, pessoal, o Paul ele não consegue voltar. Ele acaba indo parar em um novo lugar com cores totalmente diferentes do que parecia ser o padrão do jogo. Um lugar vazio e estranho, apenas com grama e uma luz que caminha junto com o Paul. O nome do lugar é New Maker Plane. O Paul roda o lugar inteiro e se depara com uma porta no chão que acaba se abrindo sozinha. Ele entra e acaba indo parar em um lugar mais escuro e sombrio e que tem mais itens para serem coletados, com mais mensagens para ler. Um youtuber gringo chamado Pyrocinical, ele acabou fazendo um mega vídeo sobre esse mistério, e nesse vídeo ele notou que o avatar do jogador parece ter encontrado seu lugar. E aí você me pergunta, como assim, Chico? Se vocês repararem bem, ele tem uma aparência estranha e obscura, e que não combina com todo aquele cenário rosa e colorido da Even Care. Mas aqui embaixo, no submundo, ele parece ter se ajustado ao ambiente. Até que para um jogo completamente despretensioso, muita coisa tá acontecendo. O Paul se depara com uma lápide que tá escrito o nome Michael Reynolds. E eu acho que esse é o primeiro grande mistério do jogo. Na lápide diz que Michael era um gift, ou seja, será que ele era um dos animais que a mensagem do jogo estava dizendo que poderíamos encontrar? Mas tem algo muito bizarro. Em uma salinha tem uma flor que o Paul vai retirando as pétalas enquanto a flor vai para baixo do chão. Em uma outra sala tem uma personagem num pedaço do chão que está suspenso, e o Paul ele não consegue alcançar. Mas quando as pétalas são totalmente retiradas,
o chão volta pro lugar. Mas mesmo assim, o Paul não consegue tocar a personagem. Ele acaba atravessando como se ela fosse um fantasma. A pergunta que fica é: será que é outro animal morto? Ele segue andando e acha uma coisa estranha no meio de uma sala, que acaba pedindo para ele fazer perguntas. Então ele acaba achando um moinho de vento que a coisa estranha manda ele ficar olhando. E uns sons sombrios começam a tocar. Como vocês puderam notar, a estrutura do jogo muda de algo completamente colorido e inofensivo para algo totalmente aterrorizador e bizarro. Eu não vou me alongar muito sobre os detalhes que acontecem dentro das gameplays, porque já existem muitos canais que fizeram vídeos específicos sobre isso. Entretanto, tem muita coisa bizarra para ser comentado. Chegamos em uma parte do vídeo que eu preciso avisar para vocês que pode ser que dê gatilho, eu vou falar de coisas pesadas, mas de qualquer forma eu vou tentar falar de uma forma que não fique tão explícita, tá bom? Eu acho interessante a gente começar falando sobre uma das principais teorias que começaram a surgir sobre esse jogo, e a principal delas é em relação ao mistério do caso de Candace Newmaker. E esse mistério é sobre o caso de uma menina que saiu no site Hellsters, uma garota de Denver, no Colorado, dos Estados Unidos, onde ela acabou sendo submetida por um tratamento psiquiátrico completamente absurdo, o chamado de terapia do renascimento. Segundo publicações de outros sites sobre essa matéria, é um procedimento que visa fazer as crianças a conseguirem criar vínculos com seus pais. É extremamente bizarro. A questão é que isso acontece porque a garota havia sido adotada há 4 anos atrás e ela passou por diversos problemas psicológicos e por conta desse procedimento ela perdeu a própria vida no hospital. Basicamente o que fizeram com essa garota do Colorado foi colocá-la em um cobertor para simular um parto. Caso você tenha interesse de entender melhor sobre os detalhes, o link da matéria está aqui na descrição. A menina Candace, ela chegou a dizer que não estava conseguindo respirar e de que precisava de ajuda. Entretanto, os médicos eles não pararam o procedimento, eles disseram coisas nada agradáveis. E a ligação desse caso com o jogo Petscop surgiu porque nos primeiros 10 episódios tem muitas referências dentro do jogo em relação a Candace, como por exemplo o Newmaker Plane, que é o campo obscuro completamente infinito. Enfim, é um caso muito pesado e muito bizarro de se aprofundar, e com toda certeza o YouTube não vai gostar. Mas sendo muito sincero com vocês, esse não é o único caso completamente brutal que a gente pode encontrar em Petscop. Existem muitas outras coisas obscuras que a gente poderia comentar, mas que olha, se eu falasse disso o vídeo teria que ser para maiores de idade. É muito curioso o fato desse jogo ter se tornado um fenômeno sem que ninguém possa jogá-lo. Um jogo que foi lançado em 1997, mas que aparentemente foi jogado em 2017. A internet descobriu esse jogo de uma única forma, que por sinal é a mesma até hoje, através de um canal no YouTube de um cara que fez uma gameplay. Esse canal postou 24 episódios de Petscop, mas a pergunta que fica, pessoal, é que como caralhos esse cara conseguiu jogar um jogo que não foi lançado? E pesquisando a fundo sobre o jogo, eu pude perceber que ele nunca existiu. Nem mesmo a produtora existiu, a chamada Garalina. Por sinal, se o jogo foi lançado em 1997, a Garalina é desse ano. E o caso da menina que eu falei pra vocês é de 2000. Ou seja, não faz muito sentido o jogo falar de um caso que aconteceria no futuro. Mas essa não é a única evidência que prova que o jogo foi lançado muito depois do caso da Candace. Não existe nenhum histórico da internet em relação à produção desse game naquela época. Basicamente, foi uma pessoa que inventou o jogo, gravou a gameplay e simplesmente decidiu postar no YouTube. E por conta das suas bizarrices, o jogo viralizou. A teoria que o Pyrocínico desenvolveu no seu canal é de que a gameplay ela não foi feita para o público geral, mas sim para uma pessoa específica que não tem como a gente saber. Será mesmo que é isso? Mas agora vamos falar de um outro lado, o lado do verdadeiro criador de Petscop, o cara que inventou toda essa bagaça e o cara que mexeu com a internet inteira. O jornalista Philip Moyer conseguiu informações valiosas em 2020 sobre a história desse joguinho. O criador, chamado Tony Domenico, já fazia jogos, música e principalmente arte antes do Petscop. O criador do jogo revela que Petscop não se trata diretamente do caso da Candace. Mesmo havendo referência sobre essa tragédia, o jogo não se restringe a isso. A verdade é que quando a internet descobriu esses mistérios, ela decidiu determinar que o jogo era sobre o caso da Candace. Mas nunca foi a intenção do criador de que o jogo tomasse esse rumo. Sim, ele botou as referências de propósito, mas era somente para poder falar um pouco da temática de renascimento.
O criador diz que fazer uma referência no jogo de um caso real e tão pesado era como um peso nas suas costas e que ele precisaria de muito cuidado e que ele infelizmente não teve. Quando o criador ele percebeu esse fenômeno que a internet começou a levar com o Petscop, ele decidiu parar de falar do caso da Candace, tanto que ele nunca mais citou o nome Newmaker. O Dominico, contudo, não quis explicar o jogo e nem a sua narrativa. Ele diz que o jogo tem espaço para ser interpretado de várias formas diferentes, da maneira que o jogador se interessar. Ou seja, o mistério do jogo que não existe prossegue. Mas vamos pensar por um lado, é como se fosse um filme que tem um início, um meio e um fim. Apenas uma história fictícia que tem inspirações em fatos reais, mas que não determinam completamente a mensagem do jogo. Eu acho o Petscop genial e principalmente pela forma como ele mobilizou a internet. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like que vai ajudar muito o canal. Assiste outros vídeos que depois de você assistir, aí você se inscreve. Muito obrigado pela sua atenção. Esse vídeo foi sugestão de um inscrito, que eu espero conseguir achar um inscrito que me mandou isso. Se eu não achar, desculpa cara. De qualquer forma, fica na paz porque sem paz ninguém é feliz e eu fui!